Claquete gravando. Olá, sejam bem-vindos a mais um Pet no Sofá. Pet no Sofá de Ano Novo! Yay! De novo! Festa! A gente gosta de festa. Estamos aqui nós, Liege. Você brinda e não bebe, você sabia que isso dá azar. Errou! Eu sou a Cristina. Com os nossos super especialistas, Matias. Muito bem, meus queridos, estamos aqui para falar de uma coisa muito legal que é Ano Novo, mas Ano Novo é muito bom, mas se tem uma coisa ruim são os fogos. Sim, para os nossos animais é um problema. É um grande problema. Então, vamos falar um pouquinho sobre a audição deles. Os nossos bichos, eles se assustam tanto com fogos porque eles conseguem escutar em uma frequência muito maior da que a gente ouve. Para se ter uma ideia, nós, seres humanos, a gente ouve entre 20 e 20 mil hertz. Um cão, ele pode escutar até 100 mil hertz. É muita coisa. É uma frequência 5 vezes maior do que a nossa. Por isso que existem vários sons que eles escutam e nós não. Existem alguns apitos de treinamento em que você assopra e pra gente, a gente não ouve som nenhum. Mas eles sim, eles estão ouvindo aquilo como um comando, né? Morcego chega a ouvir até 120 mil hertz e o golfinho dentro d'água até 240 mil hertz. Então, eles têm realmente um ouvido muito mais sensível do que os nossos, do que o dos seres humanos. E por isso, né, os cães sofrem tanto com os fogos. Mas isso acaba influenciando também na intensidade do som. Pensando em intensidade, volume do som, é só pra gente entender. Um cachorro latindo, ele consegue produzir um som de até 65 decibéis. É alto um cachorro latindo. Quando a gente vê, né, passa na rua que tem aquela britadeira, sirene de ambulância, esses ruídos, eles produzem um som de 100 decibéis. E é um ruído que chama bastante atenção, né? Você ouve a sirene de ambulância lá de trás vindo. Motosserra, turbina de avião, 120 decibéis. E é alto, né? E é alto. Esse negócio que tá aí do seu lado, vai, toca pra gente. Uma pessoa que sabe tocar vuvuzela consegue produzir um som de 100... Não, nem tenta. A Liege, tipo de uns 10 decibéis. A Liege foi bem... Até acordou aqui o Leme, mas ele já voltou a dormir, né? Mas a vuvuzela, que a gente ouviu bastante em Copa, quando teve Copa aqui no Brasil, 140 decibéis, né? Mas pra quem sabe tocar, né? Pra gente aqui foi um som até que baixo. E fogos, que é, né, o maior problema dos cães, até 175 decibéis. Então é um ruído bastante alto. Eles ouvem e de fato incomoda. E isso leva a alguns comportamentos de medo, se esconder, fugir, E a gente fica sem saber muito bem o que fazer. A gente acaba fazendo muita coisa errada. Sim. Né? O que a gente não deve fazer? E não deve mesmo. O que a gente não deve fazer é fazer um reforço positivo do medo. Se o seu animal, ele corre pra casinha dele, ele quer ficar na caminha dele, a gente tem que respeitar isso. É o lugar que ele se sente seguro. Agora, um reforço positivo do medo, do tipo, ai, vem aqui com a mamãe e pega no colo, eu sei que você tem medo, ai, não, já vai passar. Isso daí você só reforça aquele comportamento dele de medo. Então, outra coisa que a gente tem que evitar é de alimentar os cães, esses cães muito medrosos, evitar alimentá-los nesses momentos próximos dos fogos, porque às vezes eles vão ficando tão agitados e tão ansiosos e eles com muito alimento dentro do estômago, isso pode favorecer uma torção gástrica, algum problema bem grave. Se isso não é bom fazer, a gente reforçar o medo deles não é o ideal, o que então a gente tem que fazer? A gente pode adaptar o nosso animal progressivamente ao som. Então, especialmente nesses dias que a gente sabe que vai ter fogos, deixar a TV mais alta por alguns momentos, acostumá-lo a estes sons um pouco mais altos, ou então tentar distrair mesmo, fazer com que ele associe aquele som alto com uma brincadeira, por exemplo. Então, teve lá o estrondo do rojão, aí vai lá e joga um brinquedinho, vamos brincar, fazer algumas associações positivas para ele em relação ao som. Ter outros animais em casa também que não tem medo junto
isso às vezes ajuda, porque tira um pouco o foco, ele percebe que os amigos dele ali não tem medo, então ele acaba perdendo um pouco esse comportamento. Ele fica com medo do bullying, arredio, né? Ele fala, ai meu Deus, Não, eu vou ser sofrer zoado. bullying, você ficar com medo, todo mundo aqui continua na festa, eu tô saindo correndo. Então, de repente, né? Ajuda, e de fato ajuda. Sim, né? de fato ajuda. Mas tem cães que sofrem muito, mas eles sofrem muito com fogos. Vou até contar um caos, né? Conta, irmã, vamos lá. Quando eu era criança, tinha uma cachorra minha que tinha pavor de fogos. Pavor. E eu morava em casa. E acho que era época de Copa. Então, fogos. E essa cachorra pulou a janela do quarto da minha mãe e se escondeu embaixo do guarda-roupa. Imagina o susto da minha mãe entrando no quarto e tendo um corpo embaixo do guarda-roupa se mexendo. Porque ela não ficava dentro de casa. Não, minhas cachorras assim, eram grandes. Elas ficavam mais fora. Morava em casa, elas ficavam no quintal, né? E... Meu Deus, imagina o susto. Minha mãe saiu correndo achando que tinha gente lá. Não, e às vezes ela ainda pulou a janela pra dentro, que bom. E os que pulam a janela pra pra fora. Então é outro risco que a gente tem que pensar que esses animais correm, né? De fuga. Então, eu morava numa casa, ela pulou a janela pra dentro do quarto. Se eu morasse num prédio, então é outro cuidado que a gente tem que ter. Mas tem cachorros que sofrem tanto que a gente tem que tomar alguma medida extrema. Então a gente tem que sedar esse animal, entrar com remedinho pra ele ficar tranquilo, até dormir durante Gente, pelo amor de Deus, não é o seu não, tá bom? Que você toma pra ter aquele sono de bela adormecida. A gente tem que procurar um médico veterinário antes. Uma vez que a gente detecta esse medo no nosso animal, né, nos nossos animais, procurar um médico veterinário, conversar sobre a situação. O médico veterinário vai indicar o melhor medicamento, inclusive fazer um teste antes. Tipo, eles vão ficar mais ou menos assim. Eles vão ficar mais ou menos assim, tá bom? Bem e eles não tomaram nada, viu? É que eles não aguentam festa, né? E a gente tá aqui quase meia-noite, então eles não aguentam. Mas o médico veterinário vai testar por quê? Alguns animais, eles têm uma reação adversa a esse medicamento que deveria tranquilizar. Então ele fica mais agitado. Então é muito comum alguém falar, não, porque eu dou umas gotinhas pro meu cachorro e ele dorme, olha, o ano novo inteiro, não tem problema. Dá pro seu também. E aí você vai lá e dá. O que acontece? Se o seu animal ele é mais virado sensível... no giraia. Justamente, ele pode ter um efeito adverso e ficar mais agitado. Então, procura um médico veterinário, conversa com ele vai fazer um teste no seu animal para saber qual medicamento dá para ele no momento das festas, dos fogos. Não vai ouvindo conselho de gente que já fez, que já deu. Olha, eu ouvi falar na internet que a gente fica procurando. Cada caso é um caso, então procura uma pessoa especialista para te ajudar nisso, né? E esses são os casos extremos, mas se a gente conseguir controlar o comportamento, né, como você bem falou, eu acho que vai ser o ideal. Muito bem, estamos aqui no nosso ano novo, chegando o verão, uma delícia. Olha a pose! Ele vai passar... Tá super disposto a começar o ano, né? Percebam que ele tá com uma força. É pesado, né? A gente fica tão cansado. E pessoal, ó, acompanhem o nosso canal. Agora a gente vai ter nas próximas semanas uma playlist com vários vídeos do Pet no Sofá Verão especial pra vocês, em que a gente vai discutir um monte de coisa bacana relacionada aos nossos bichos no verão. Então, o que a gente faz se a gente quer viajar? Posso levar pra praia ou não posso? Tem alguma praia que pode ir? Que horas que é melhor pra eu passear com o meu cachorro? Enfim, um monte de coisa bacana relacionada ao verão, essa época maravilhosa. Continuem acompanhando, curtam o nosso canal, comentem, digam pra nós qual que vai ser a sua roupa branca de ano novo, se a calcinha é vermelha. Não, obrigada, eu não quero saber disso. Ai, eu não quero. Mas o Leme tá com a gravata dourada porque ele quer muito dinheiro. Ouro. Ouro. Feliz ano novo! Feliz ano novo!